Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live da Rota do DP. Nós estamos aqui seguindo a nossa série Não é Só Teoria e todas as terças-feiras ao meio-dia nós falamos então sobre assuntos que estão aí batendo a nossa porta e muitas vezes a gente não dá atenção, não dá foco, prefere não priorizar. Então hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é a síndrome do impostor. Pois é, não sei se você já ouviu falar na síndrome do impostor, mas essa síndrome do impostor, ela tem como um principal objetivo travar a si próprio, né? E quando, né, o maior vilão da nossa vida somos nós mesmos. Como é quando a maior trava da nossa vida é exatamente a gente. E quando a gente fala sobre síndrome do impostor, né, a gente está falando aí sobre aspectos relacionados à questão de um sentimento de que nós somos uma fraude. Nós não somos tão bons quanto nós imaginamos que nós somos. E é muito importante que a gente se conheça, porque através desse autoconhecimento a gente pode identificar que isso pode estar fazendo parte da nossa vida sem que a gente tenha notado, né? Então, quando vem aquele sentimento de que a gente não é suficiente, né? E mesmo que a gente entregue um bom trabalho, e parece que a gente está sempre vivendo um momento onde alguém vai descobrir que a gente não é tão competente assim. Então, essa é a chamada síndrome do impostor. Então, a gente vai bater um papo sobre isso e eu espero que isso faça sentido para a sua reflexão. Talvez você não esteja vivendo, mas conheça alguém que tenha esse comportamento, tá? Então, vamos lá. Síndrome do impostor é quando sua mente tenta te convencer de que você não merece estar onde está. Ok? Parece um pouco pesado, né? Isso mesmo, né? É mais comum do que a gente imagina, porque às vezes a gente acha que isso aí só acontece. Ou, para quem nunca conheceu, nem tem a noção de que isso é algo que afeta muitas pessoas. De gente que não se acha merecedor de estar aonde está. E aí a gente vê aí algumas pessoas com aquele sentimento meio de que tem medo de crescer, de alcançar outros patamares, pessoas que têm medo de ter ali um padrão de vida melhor, pessoas que têm medo de alcançar um nível onde ela tem que se expor, onde ela tem que ser cobrada, né, ser responsável por algo. E tem gente que não gosta de ir para lá. Ela é competente, ela tem características para estar nesse lugar, só que ela prefere não ir para lá. Então, é um sinal, né? Não quer dizer que é a síndrome, mas é um sinal. E eu queria ler aqui que de fato, né, que é síndrome do impostor. Também conhecida como síndrome da fraude, é um fenômeno psicológico que leva as pessoas a duvidarem constantemente da sua capacidade de realizações, okay? Apesar de terem provas externas do sucesso, né? É quando uma pessoa, apesar de ter um resultado, formação, experiência e competência, sente que não é capaz. Vive como se estivesse enganando a todos e em algum momento será desmascarado. E qual que é a grande ironia aqui, né? As pessoas que mais sofrem disso são justamente as mais comprometidas, éticas e responsáveis. Então, vejam, a gente está falando de um fenômeno psicológico, onde as pessoas não conseguem se reconhecer como capazes de estar num determinado lugar, numa determinada posição, realizando algumas determinadas atividades no meio de determinadas pessoas, mesmo elas sendo aplicadas, éticas, capazes, competentes, elas nutrem nas suas emoções uma incapacidade de estar nesse lugar.
E a gente tem aí alguns sinais, tá? Que a gente pode trabalhar ou identificar quando alguém está caminhando para para o desenvolvimento dessa síndrome, né? Primeiro item é que há um perfeccionismo extremo, né? Então a pessoa ela só se sente segura se aquilo que ela está fazendo estiver de acordo com a percepção dela 100% de perfeição, 100% de qualidade, 100% de entrega, só que à vista dela. Okay? Então essa é uma percepção de que ela está fazendo algo no seu dia a dia, só que aquilo está bom, aquilo tem excelência, aquilo é uma entrega boa, mas ela não consegue olhar para aquilo como algo que é suficiente. Sabe? Aquelas pessoas que não soltam um trabalho, um projeto, enquanto aquilo não está, sabe? Aquela obsessão de não, que está faltando alguma coisa, eu nem sei o que é, mas está faltando alguma coisa. Então a gente tem esse tipo de pessoas que talvez você tenha um contato com alguém que é aquela pessoa que amarra a coisa e não deixa a coisa andar. A gente tem, lógico, um compromisso muito grande, eu falo aqui nas minhas lives, um compromisso muito grande com a excelência. Eu, enquanto consultor e professor, né, eu tenho alguns cursos online, tenho vários alunos, então tudo que eu entrego com excelência. E eu ofereço uma percepção para os meus alunos de que eles precisam também caminhar na direção da excelência. Então a gente não está falando de entregar qualquer coisa. O que a gente está falando aqui é de uma síndrome, de uma percepção de determinados indivíduos que só fazem as coisas com um nível de perfeccionismo muito alto. Isso te impede avançar, isso te impede progredir com as entregas, isso te impede aprender, porque você, embora queira uma excelência muito grande, o que acontece é que você não erra, ou você não quer errar. Então, se você não erra, você não aprende. E muitas vezes na vida a gente precisa errar. E o errar faz parte do autoaprendizado, da sabedoria humana, das tentativas e dos erros, até que algo dê certo. Muitas coisas que a gente tem hoje foram resultado e frutos de muitos erros, muitas tentativas. Então a gente só aperfeiçoa alguma coisa quando a gente percebeu que a gente errou. Só que esses projetos, essas coisas essas pessoas não soltam, não se permite a liberar as coisas para que as coisas fluam dentro de um nível de excelência padrão. Não, é um nível extremo de perfeccionismo. Então isso é um sinal. Outro sinal é a autossabotagem, tá? Pessoas que recusam oportunidades por acreditar que não está preparada ou porque não merece. Então, perceba, muitas vezes a pessoa está num ambiente, ela tem conhecimento, ela tem um histórico na empresa, ela está com uma curva de maturidade boa, então ela tem postura, ela tem tudo para ocupar uma cadeira. E ela não vai para lá. E por que ela não vai para lá? Autossabotagem. Ela entende que ela não tem capacidade de estar lá. Mesmo que algumas pessoas possam dizer, mas por que você não vai? Mas por que você não assume esse papel? Mas por que você não assume essa área? Por que você não está nessa posição há mais tempo? Por que você continua nesse lugar que você está e já não foi para esse novo lugar, para essa nova posição há mais tempo?
E aí a pessoa ela tem esse sentimento de incapacidade, de que ela não é capaz, de que ela não tem conhecimento suficiente para assumir esse ambiente, então ela se auto-sabota. Isso faz com que a pessoa trave na sua carreira e ela não passe daquele lugar. É uma limitação que ela vai encontrar na vida, isso em todos os âmbitos. A gente pode estar falando sobre um aspecto profissional, mas na vida os sinais também vão reverberar. É natural que em outras áreas da vida dessa pessoa também isso vai reverberar. Uma outra coisa, gente, parece bizarro, né? Vou usar o termo bizarro, porque quantas pessoas no mundo que você conhece, e até mesmo você, gostam de ser elogiados? Você vai dizer, Alex, praticamente todo mundo gosta de ser elogiado. Pois é, quem tem uma síndrome do impostor, ele não gosta, não consegue, não é que ele não gosta, ele não consegue receber elogios. Ele tem dificuldade. Sabe quando você vai receber um elogio de uma pessoa e você precisa retribuir esse elogio? Sabe? Quando alguém encontra com você, nossa, o seu cabelo está bonito. E você olha e fala assim, deveria falar, nossa, obrigado. Obrigada, né? O seu também tá. Normalmente a pessoa faz isso. Ah, o seu também tá bonito. Nossa, você também tá elegante. Então a gente tem essa característica de devolver o elogio porque a gente recebe um elogio. Na verdade, quando a gente não está 100% resolvido, eu não vou dizer 100%, não, mas quando a gente não está completamente resolvido com quem nós somos, qual é a nossa capacidade, quais são as nossas habilidades, os nossos domínios, o campo que a gente atua como um campo de força. Quando a gente não tem isso resolvido, os elogios soam para a gente como algo que não é muito, o que não deveria ser aceito. Porque a gente acha que tem algo em nós que impede com que o elogio seja aplicado a gente. Percebam que o elogio, ele vem de alguém que enxergou em nós uma capacidade, um domínio, algo que nós temos como excelente, algo que está muito bem apresentado no nosso corpo físico. Então, o elogio ele passa pelos elogios de beleza, elogios de atenção, elogios de capacidade, elogios por entrega, elogios por posturas. O elogio ele está em vários campos da nossa vida. E aí as pessoas recebem isso e não se sentem confortáveis quando são elogiadas. Por que isso acontece? Porque elas estão com alguns fragmentos nas suas emoções que acabam promovendo, né, esse distúrbio de percepção de que elas não merecem tais elogios. Então, percebam que a gente está falando de coisas que são elementares, mas que estão meio que entrelaçadas nas nossas relações, no nosso comportamento diário. Okay? Outra coisa, comparação constante. A pessoa sempre se enxerga, né, ou enxerga o outro com alguém com uma capacidade maior do que ela. Ela sempre faz essa comparação e o melhor é sempre o outro. Ela nunca está numa condição de ser a melhor da mesa, ou de ele ser o melhor da mesa, o melhor do seu departamento, o melhor do seu ambiente, o melhor da sua família, o melhor da sua casa.
ele faz essas comparações e sempre consegue enxergar os valores dos outros e não consegue enxergar os valores, seus próprios valores. Então é muito importante que a gente avalie como estão as nossas relações e quem que a gente está priorizando. Eu participei hoje pela manhã, participei de uma reunião de networking, um grupo de RH, e a gente estava falando sobre esses pontos, do quanto que a gente deve priorizar, né, a si próprio. Essa priorização de si, ela é muito necessária nesse tempo de hoje que a gente vive, onde as coisas são, né, os valores são líquidos, as relações são líquidas, o amor é líquido. Você está num ambiente onde você é muito querido, muito querida, você é muito útil, amanhã isso tudo é esquecido. Você não é mais útil, você não é mais querida, porque alguma coisa aconteceu, as pessoas mudam, as pessoas se comportam, têm comportamentos variados, então isso tudo é muito líquido. O que precisa estar muito bem resolvido? O nosso conhecimento, a nossa percepção de si. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda a escolher ambientes favoráveis e a evitar os ambientes desfavoráveis, a ouvir o que deve ser ouvido e a ignorar o que não precisa ser ouvido. E aí há uma dificuldade muito grande nossa em obter ou perceber que alguém tem uma visão de nós que não é a visão que nós temos de nós mesmos, né? Então, se alguém fala assim, nossa, o Alex é tão antipático, se eu sei que eu sou simpático, essa palavra ela não faz sentido para mim. Ah, mas essa pessoa pode estar vendo alguma coisa que você não vê. Pode. Eu posso refletir se isso é algo pontual, eu posso refletir se isso é uma recorrência, se constantemente as pessoas dizem que eu sou antipático, ou se surgiu um ser humano em determinado momento que disse que eu era antipático. Então, e aí por isso que é o autoconhecimento, não é o que as pessoas dizem, o que as pessoas veem, é o autoconhecimento. Quando eu tenho um senso eu tenho a coerência de que eu sou uma pessoa educada, uma pessoa até certo ponto simpática, não é um desconhecido que vai apontar, vai fazer um comentário dizendo que eu sou antipático, que vai mudar a minha percepção de mim, que vai afetar o meu dia. Nossa, aquela pessoa acabou com o meu dia. E a gente vê muito disso. Às vezes as pessoas recebem algumas palavras, nossa, fulano acabou com o meu dia, falou isso de mim, falou aquilo, não sei o quê, estão falando isso de mim. Então a gente valoriza muito o que as pessoas falam e pensam de nós. Por isso que a gente muitas vezes não consegue enxergar os valores que nós temos. Tá? Então, pare de se comparar com as pessoas. Compare-se com pessoas que estão no lugar onde você está querendo ir. Ok? É para lá, é com essas pessoas que você deve se comparar. Então, se você quer estar num lugar, numa carreira avançada, num outro patamar, num outro ambiente, olhe pessoas que estão lá, se compare com elas e diga, é para lá que eu quero. É esse comportamento que essa pessoa tem que eu quero ter. É esse ambiente social que essa pessoa vive que eu quero viver. Então, perceba que quando você pega qualquer pessoa que está em qualquer nível e essas pessoas, as suas vozes encontram eco dentro das suas emoções, infelizmente você vai passar por alguns problemas e a síndrome do impostor pode bater a sua porta. Outra coisa, medo constante de ser descoberto, né? Vive com ansiedade, insegurança, uma sensação permanente de que está enganando quem acredita nela. Gente, mais uma vez, a gente está falando aqui de um fenômeno psicológico, tá? Aí você fala assim, mas como assim a pessoa tem medo de ser descoberta e sem ela estar devendo nada para ninguém, né? Porque a gente sabe que
algumas pessoas estão devendo, né? Mas não é. Nós estamos aqui para falar das pessoas que estão devendo. E o devendo que a gente está falando aqui é alguém que faz alguma coisa de forma indevida, incorreta, para enganar as pessoas. Então essas pessoas estão o tempo todo com um sentimento de que a qualquer momento eu posso ser descoberto. Esse grupo de pessoas, a gente está falando de um grupo de pessoas que tem um aspecto ético-moral, né, à vista de quem está julgando fora dos padrões. E não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando das pessoas que são profissionais, pais de família, mães de família, pessoas que têm uma formação, pessoas que são esforçadas, pessoas que são envolvidas, pessoas que são que produzem, que entregam, que oferecem, mas que não conseguem ver esse valor dentro. Veja que fica sempre um eco nas suas emoções, por isso que é um fenômeno psicológico, de que ela parece, né? Ela tem uma sensação de que parece que a qualquer momento alguém vai descobrir que ela não é, essa pessoa não é tão boa quanto as pessoas dizem, que aquele lugar não é o lugar para ela, e ela trabalha sempre com essa ansiedade. Gente, isso é um negócio tão interessante, porque as nossas emoções estão cada vez mais abaladas pela quantidade de informação que a gente recebe diariamente. E aí, nesse sentido, nós precisamos pensar sobre isso. Quanto que eu sinto que tem algo meio que estranho nas minhas emoções, nos meus pensamentos, e o quanto que às vezes eu ignoro isso. Quando eu ignoro, eu estou dando sinais de que tem algo errado que eu não quero mexer. Eu estou com medo de descobrir coisas acerca de mim. E isso é um ponto muito ruim, porque se você descobre algo ruim em você, você tem mecanismos para ajustar isso. Quais são esses mecanismos? Gente, a gente tem psiquiatra, psicólogo, mentor, coach, terapeutas. A gente tem dezenas de profissionais que podem contribuir para você superar esse sentimento, essas vozes, essas emoções que estão desencontradas, que precisam ser ajustadas. Então, se você identificou flashes de algo em você que precisa de correção, corrija. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante do mentor, da mentoria que eu faço. Ele falou assim: perceber e não decidir é uma forma elegante de se iludir. Vou falar de novo. Perceber e não decidir é uma forma elegante de se iludir. Então você vê algo, você já percebeu, você sabe que tem algo que precisa ser tratado, só que você não decide mexer nisso, não decide trabalhar sobre essa percepção que você teve. E quando você faz isso, é uma forma elegante de você se iludir, porque você sabe que precisa ser feito e não faz. Então, o que você está fazendo? Você está se iludindo. Esse é o grande aspecto da frase, o ponto máximo da frase. Porque a gente se ilude? Porque a gente não olha para as coisas que precisam ser mexidas em nós. Porque a gente não gosta de mexer nisso. Isso iria te ajudar. Isso iria transformar a sua forma de ver a vida, a sua forma de crescer, a sua forma de se desenvolver. Isso tem muitos fatores positivos, em vez de você achar que tem algum problema psiquiátrico, psicológico, algum distúrbio. O ponto não é esse. O ponto é: a sua percepção foi ignorada.
Não ignore sua percepção. Decida. Faça ações que possam melhorar ou resolver suas percepções. Então, medo de ser descoberto. Outra coisa, desvalorização das próprias conquistas. Sabe que tem gente que alcança determinadas coisas na vida e ela não valoriza. Ela acha que aquilo ali foi algo que comum. Não é uma conquista. Olha como que a gente tem dificuldade de se encontrar nas coisas que a gente constrói ao longo da nossa corrida. Nós temos uma corrida nessa vida. E durante essa corrida, nós temos dificuldades de reconhecer as nossas conquistas. Pequenas coisas. Às vezes, são pequenos fatos que acontecem e que são fatores que, se nós valorizássemos, nós alimentaríamos as nossas emoções para a gente alcançar as coisas maiores. Porque toda grande conquista, ela começa com pequenos passos, pequenas conquistas, e a gente muitas vezes tem dificuldade de reconhecer coisas que a gente conquistou. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa quer comprar um apartamento, quer trocar de carro, quer ir para um lugar, para uma posição melhor, quer ter algo melhor. E ela, então, o que ela está pensando nesse momento, né? Ela está pensando no fim, no processo final, que é: entrei no meu apartamento novo, comprei o meu carro do sonho, eu estou olhando só a parte final. Só que, nesse meio do caminho, né, do ponto de partida até alcançar esse sonho, quantas coisas acontecem aqui no meio? Quantas coisas que parecem ser pequenas, que acontecem aqui no meio. E essas coisas não são creditadas, elas não são valorizadas, elas não são reconhecidas, não são celebradas. E você acha que essas pessoas que não celebram pequenas coisas conseguirão celebrar a grande conquista? Não. E ela vai dizer que aquilo ali foi um resultado de muito esforço, que foi mérito dela, e ela talvez nem celebre. Então, quem conquista, conquista em qualquer nível. Quem conquista, conquista uma promoção onde seu salário aumentou 10%, como uma promoção onde o seu salário dobrou. Quem conquista, conquista um investimento de R$100 por mês, como aquele que investe 10 mil, 30 mil por mês, celebra do mesmo jeito. Então, o que vai fazendo a gente ser melhor e alcançar outras posições é como a gente celebra aquilo que a gente vive. Sempre olhando e não perdendo o foco de onde a gente gostaria de estar. Afinal, a gente precisa se transformar antes de nós sermos aonde a gente quer estar. Primeiro, a gente precisa ser essa pessoa. Ser depende do seu sonho, do que você vive. Você vai ter que aprender a ser essa pessoa dessa posição do futuro que você deseja, essa pessoa da conquista do futuro. Você precisa ser essa pessoa hoje. Você precisa entregar para a vida uma postura de alguém que já está pronto para estar lá. Então, muitas vezes a gente espera com que as coisas aconteçam, que a gente alcance primeiro o lugar, primeiro para que a gente tenha, para depois para a gente ser. E quando a gente tem e não é, a gente cria uma ruptura. Por quê? Porque quando a gente a gente vai para o meio de quem tem, a gente sabe se comportar. Quando a gente não é, e a gente vai para o meio de quem tem, a gente não sabe se comportar. A gente não sabe ser a pessoa que a gente tem que ser. Então,
Vou dar um exemplo, a pessoa que gosta de restaurantes de alta gastronomia, restaurantes requintados, né, com uma classe elevada, essa pessoa, se você tem um sonho de ir para lá, você precisa aprender algumas coisas elementares. Você precisa saber se comportar nesse ambiente. Então, se você não é essa pessoa que pode estar lá, quando você chega lá, você não sabe se comportar. Você não sabe sentar à mesa, você não sabe abrir um guardanapo, você não sabe mexer nos talheres, você não sabe se movimentar num restaurante desse. Então, é um exemplo bem simples que nós precisamos nos transformar naquilo que a gente ainda não foi, ou naquilo que a gente ainda não é, por ofício de assumir a conquista. Então, isso é um ponto muito legal. Então, não desvalorize as suas conquistas. Celebre qualquer que seja a sua conquista. Escolha alguém com quem você possa celebrar. Se você não tiver alguém para celebrar com você, celebre sozinho, sozinha. E busca, um outro ponto aqui, é a busca incessante por validação, né? Precisa constantemente que os outros confirmem que ela está no caminho certo. Mais uma vez, a gente fala sobre o comportamento que temos de estar pautados naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas dizem. Ou seja, se alguém está me elogiando o tempo todo, estou no caminho certo. Então eu sou movido a elogio. Se o elogio não bate a minha porta, é porque eu estou no caminho errado. Então eu não estou motivado, porque eu sou motivado a elogio. E eu falo sobre a escada da postura, né? Eu já mostrei para vocês em lives anteriores. Fica aqui no meu escritório, tem um papel que fica colado. Eu coloquei aqui para eu olhar para ele com a escada da postura. E ali, quando você quer elogio, né? Quando você está esperando que alguém te aprove, né? Você está no degrau do adolescente, que você quer reconhecimento. O degrau 1 é o do afeto. Você só reclama. Você precisa ser visto. Então você só reclama. O degrau 2 você quer reconhecimento. Você quer atenção, você fica justificando os problemas que acontecem. Então você ainda é adolescente. O degrau de adulto é o degrau de quem questiona. É onde você vai ter resultado. Todas as vezes que você questiona algo, você viu alguma coisa, não está batendo, alguma coisa, você precisa questionar. Por que aquilo está acontecendo? Qual é a importância daquilo está se apresentando para você? Né? Qual é o valor daquilo? Você começa a questionar e você então vai encontrar respostas para você alcançar resultados. Esse é o caminho. Então, não entre no caminho da incessante validação. Seja valorizado por si próprio. Não espere os elogios baterem à sua porta, porque se você for movido a elogio, consequentemente, você não será uma pessoa bem resolvida. Você sempre vai depender das pessoas te elogiarem para você estar bem. Então, seja resolvido consigo próprio, para que você possa reconhecer o teu potencial, as tuas conquistas, e que você não seja uma pessoa que está ali simplesmente cumprindo uma atividade, esperando alguém bater no nosso ombro e falar assim: parabéns, Alex, você fez um trabalho muito bom. Aí eu vou todo feliz, fiz o trabalho certinho. Isso é comportamento não é de adulto. A gente está querendo aprovação. A gente está querendo aprovação, nós vamos automaticamente viver sempre dependendo da aprovação de alguém. E quando a gente está dependendo da aprovação de alguém, a gente nunca cresce, porque a gente está sempre dependendo de alguém. Então a gente só chega no nível de maturidade
A partir do momento que a gente vai para o degrau do questionamento, da proposta e da aplicação. Questione, proponha algo e aplique na sua vida para que você possa crescer. Bom, a gente tem aqui alguns riscos dessa síndrome, né? As pessoas que vivem refém da crise ou da síndrome do impostor, né? Essas pessoas correm alguns riscos. Primeiro, dificuldade no seu próprio crescimento profissional. E eu falei aqui, anteriormente, essas pessoas não crescem profissionalmente. Então, elas terão dificuldade. Outra coisa, ela vai sabotar oportunidades incríveis. Surgirão oportunidades para que essa pessoa vá para um outro nível, para que ela assuma determinadas responsabilidades, e ela vai se sabotar. Ela não vai assumir isso porque ela se sente, ou ele se sente um impostor. Outra coisa é desenvolver ansiedade, estresse, esgotamento, burnout. Tá? Isso tudo em decorrência do fenômeno psicológico, automaticamente algumas questões relacionadas à nossa saúde emocional vão começar a bater na nossa porta e se apresentar com mais frequência. Então é muito importante. Outra coisa, o risco, vive eternamente achando que precisa estudar mais, se preparar mais, melhorar mais, antes de se permitir avançar. Então nós podemos fazer tudo isso, mas avançar antes. Eu posso ir para um lugar onde eu não estou confortável 100%, mas posso me preparar para ficar confortável 100%. Então eu não preciso chegar a 100% antes de ir para lá. Isso é um processo gradativo que a gente vai desenvolvendo. Bom, e agora, o que a gente faz com tudo isso? Qual que é o caminho que a gente tem aqui? Eu tenho algumas reflexões para a gente fazer. O que a sua régua está... o quanto a sua régua está distorcida? De tudo que você avalia, dessa percepção que você tem de si, ou de alguém que você conhece, o quanto essa régua está distorcida, o quanto as coisas de fato são, e você é competente, você tem essa capacidade, e a sua régua distorce, te levando para uma ineficiência, para uma síndrome de que você é uma fraude, de que você não é aquilo tudo, o quanto que isso destoa. A gente vê muito no inverso, A pessoa não tem capacidade nenhuma e ela acha que ela é. Mas esse caso aqui é uma inversão. Veja que aqui a gente está tratando de pessoas que são, mas que têm dificuldade de encontrar isso. Então, avalie, quanto o nível de perfeição que está batendo a sua porta está distorcendo essa régua, e permita-se ser, de fato, alguém que você realmente é. Quando foi a última vez que você celebrou uma conquista? É uma reflexão para você fazer. Lembra que eu falei aqui? As pessoas têm dificuldade de reconhecer as suas conquistas. Então, quando foi? Reavalie isso e faça, celebre. Você consegue enxergar o valor do que já entregou? Quanto você já produziu na vida? Quanto você já entregou? Você consegue enxergar valor nisso? Então, assim, são fatores que vão fazer com que você pare de ter esse sentimento de que você é um impostor, de que você não é isso tudo, você não é a última... a gente fala, tem um ditado que você não é a última bananada do pacote, cada um fala uma coisa, mas é algo que você precisa pensar. Quanto que você já entregou de valor na vida para você ter esse sentimento que você não é capaz? Bom, alguns caminhos que a gente tem para seguir, Praticar autoavaliação, é muito importante que você se avalie. Não é uma autocrítica, tá? É uma autoavaliação. Então, você precisa de fato reconhecer os seus poderes, suas competências, suas capacidades, e não permitir com que nada menos do que aquilo que você merece chegue até você, nem os próprios sentimentos.
colecionar suas conquistas. Então, anote tudo que você conquistou, tudo que você, por onde você já passou, todos os seus feitos. Isso vai te fazer bem. Conversar com pessoas de confiança. Sempre bom ter amigos, né, que de fato você pode abrir o coração, conversar, trocar ideias, experiências. Parar de se comparar, tá? Falamos no início também aqui que a comparação ela não produz nada de positivo para você, principalmente se você estiver se comparando com a pessoa errada. Então, tem pontos importantes para você parar de se comparar, porque aí você consegue saber quem você é, como que você é e o quanto que você é capaz, o quanto que você é competente. Aceite que você nunca saberá tudo e não vai. Ninguém sabe tudo. Nós somos bons demais em alguma coisa. Nós somos excelentes em algumas coisas, mas nós não sabemos tudo. E isso é confortante para a gente quando a gente, sabe, absorve essa capacidade. Busque ajuda se necessário. Você não consegue sair desse campo, desse ambiente, dessas percepções, desses pensamentos. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, um psiquiatra, procure o profissional mais adequado para lidar com as tuas emoções. É muito importante que você tenha esse tempo para você se conhecer, né? Se autoconhecer, saber que você funciona desse jeito e eliminar as vozes que ficam aí tentando ditar determinadas coisas para você que não são verdade. E muitas vezes essa alimentação pode te levar para algum lugar. Então, se tudo isso tem acontecido com você, né, é hora de virar o jogo, ok? Que te trouxe até aqui, a tua capacidade, tudo que você construiu, é muito importante que você pare, que você reconheça as suas conquistas e que você avance, né? Tudo que você entregou, competência, dedicação, sua capacidade, sua formação, nada disso pode ser ignorado, pode ser jogado fora. Então, faça isso. Reconheça os seus valores e caminhe para que essa síndrome não bata a sua porta, para que você não interrompa o seu crescimento, o seu avanço. Essa é a mensagem que nós temos para você nessa tarde. E se você conhece alguém que vive isso, você pode encaminhar essa mensagem para essas pessoas, para que elas possam despertar e ter ali algumas ações que possam mudar o estágio que elas vivem. Então, a gente fica por aqui, nessa live de número 9 da série Não é Só Teoria, com esse tema muito importante para as nossas emoções, que é a síndrome do impostor. Então, a gente se vê, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 12 horas. Até lá!